Olá, moçada! Na aula de hoje, nós vamos começar o estudo de equações, tá? Inicialmente, vocês vão ver o que é uma expressão algébrica e o valor numérico de uma expressão algébrica. E aí, nas próximas aulas, a gente já entra com o conceito de equações e como que faremos para resolvê-las. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é um conteúdo que vocês vão utilizar bastante o próximo ano. O livro de vocês, né, eu trago aí prints justamente do livro de vocês, tá? Que é para vocês acompanharem aí os estudos. Então, os escritos de matemática, né, os textos que existem de matemática aí ao longo da história, eles já possuíam vários problemas, né, cujas soluções eles forneciam posteriormente. Então, nós temos textos de matemática de egípcios, de babilônicos, de indianos, de árabes, de chinês, que já trabalhavam com problemas aí envolvendo álgebra. E aí o livro de vocês ele traz foto, né, de alguns desses escritos. O primeiro que ele traz aí é a Tábua Babilônica, que ela é datada de 1800 a.C. a 1600. E nela tem registrado 25 problemas matemáticos. Esse outro é o papiro Hindi, é um papiro muito importante, tá, para a história da matemática. Aliás, todos esses são. E esse papiro ele tem cerca de 32 centímetros de largura por 513 centímetros de comprimento. Então, ele é enorme. E está escrito em hierático, tá? Ou seja, a leitura ela é feita da direita para a esquerda. E esse papiro ele contém 85 problemas, tá? E seu nome refere-se ao escocês Alexandre Henry Hind, que comprou por volta de 1850 em Luxor, no Egito, tá? E ele também é designado como papiro de Hermes, que é o nome do escriba egípcio que o copiou. Essa outra já tem uma página do Zhou-Bisuan Jing ou Shou-Pei-Suan Xing, que ele foi escrito aí entre 100 a.C. e 100 depois de Cristo, tá? E é considerado aí o texto mais antigo da matemática chinesa. E essa reprodução aqui que vocês veem é de uma edição de 1223 e que pertence ao acervo da Biblioteca de Xangai. E o texto ele não é apresentado assim por meio de problemas, mas por meio de diálogo, em forma de texto, como se fosse uma conversa. E aqui eu tenho uma página do livro Hisab al-Bukabala. Os nomes são bem estranhos mesmo. E ele é um tratado de álgebra de Al-Khwarizmi, tá? De um matemático também bastante importante aí, que foi escrito aí por volta de 825 depois de Cristo. E aqui um outro fragmento do manuscrito de Lilavati, a Bela, que foi escrito em 1150 pelo matemático indiano Bhaskara, que está muito relacionado com essa parte de álgebra. Lá no 9º ano mesmo, vocês vão ver um método para resolver equações do 2º grau, desenvolvido por Bhaskara. E aqui o livro de vocês traz 2 problemas. O primeiro é da coleção do papiro Hindi, e o segundo baseia em uma das traduções do manuscrito de Lilavati. São 2 problemas, a gente não vai resolver eles agora, porque no meu livro está aparecendo até a resposta, né? Determinada quantidade, sua 4ª parte adicionada a 15 dá a quantidade. A gente não sabe que quantidade é essa. Mas depois que vocês verem um pouco sobre a equação, a gente vai voltar nesses 2 problemas para vocês poderem resolver, para vocês poderem montar e tentar resolver. Se alguém já quiser ir tentando, também pode, tá? Eu não vou resolver com vocês agora, porque primeiro a gente vai estudar a equação, depois eu volto nesses problemas para ver se vocês conseguem. Lembra que são 2 problemas históricos. E no segundo, o colar do pescoço da esposa partiu-se. Um terço das pérolas
das pérolas caiu no chão, um quinto foi por baixo da cama, a esposa apanhou um sexto e seu amado um décimo. 6 pérolas ficaram no fio original. E descubra o total de pérolas do colar. Então, a gente tem que montar o problema na linguagem matemática e depois resolver. Mas esses 2 probleminhas vai ficar para quando eu explicar a equação para vocês. Então, ó, a gente está entrando numa parte da matemática que ela vai ser bem abstrata, porque nós vamos utilizar letras para representar números, tá? Então, vocês já trabalharam em expressões matemáticas com números naturais, números inteiros, números racionais, tá? Só que a gente utilizou até agora somente números, tá? Então, por exemplo, 2 vezes 5. Então, na linguagem matemática fica dessa forma. 3 vezes 4 mais 1 está sendo registrado na linguagem matemática. O quadrado de 2 sétimos mais 2 quintos. Então, isso é uma forma simbólica, né, da gente representar aí a linguagem comum na linguagem matemática. Então, veja só. Nós vamos estudar agora álgebra. O que é álgebra? Essa parte que a gente estuda agora é uma área da matemática chamada de álgebra. E o que é álgebra? A álgebra ela vai trabalhar com grandezas, tá? Cujos valores, que são chamados de variáveis, são valores desconhecidos. E esses valores eles vão ser representados por meio de letras que nós chamamos de incógnita, tá? E aí essas incógnitas, né, como eu falei, elas são representadas por meio de símbolos, que em geral letras. Lá na antiguidade, geralmente eles não utilizavam ainda símbolos, né, letras. Eles colocavam palavras no lugar dessas variáveis. E aí o cálculo ficava enorme, porque você tinha que escrever as palavras. Então, vamos aqui ver essas situações, porque elas são bem parecidas depois com o que vocês terão que resolver. Como é que a gente faz? O dobro de um número. Olha aí, o dobro de um número. Esse número é uma incógnita, eu não sei que número é. Então, esse número ele é representado por x. Poderia ser qualquer outra letra, A, B, C, D. Geralmente, na álgebra, os que a gente mais utiliza é o x e o y, mas pode ser qualquer letra. Então, o dobro. Quando é que eu encontro o dobro? Quando eu multiplico por 2. Então, 2 vezes x. Ou simplesmente 2x, tá? O triplo de um número mais 4. O triplo de um número. Esse número aqui é uma incógnita. Então, vai ser representado. O triplo é 3 vezes. Então, 3 vezes um número, que é incógnita. Então, 3 vezes x mais 4. Então, estou representando matematicamente. 3 vezes x mais 4, ou simplesmente 3x mais 4, tá? A metade de um número, Então, eu não sei que número é esse, eu só sei que metade eu tenho que dividir por 2. Então, eu peguei esse número, que eu estou representando por x, não sei que número é, divido por 2. Menos um terço. Então, essa aqui é a representação matemática. Um número mais seus 3 quintos. Um número. Olha como é que o problema dá. Um número. Eu não sei que número é esse. Pode ser qualquer número. Então, eu represento ele por x mais seus 3 quintos. Então, 3 quintos de x. Mais seus 3 quintos. 3 quintos de quem? Do número. E o número é x. Então, ou eu posso fazer assim. X mais 3x sobre 5. Pode ser assim também. A soma de 2 números inteiros consecutivos. Eu não sei que números é esse. Então, o primeiro número é o x, o segundo é x mais 1. Se fosse 3 números consecutivos, viria x mais 2. Se fosse 4 números consecutivos, viria x mais 3, tá? Porque se eu tenho o 1, o 2 já é 1 mais 1. 1 mais 1, 2, né? Opa, aqui ficou parecendo que é 1 mais 1 sobre 2, e não é. O próximo número é 1 mais 1, que é 2, né? O outro número já é 1 mais 2, que é igual a 3. Então, por isso que os números consecutivos, eles são representados dessa forma.
Ó, em todos esses exemplos, o que é que nós temos? Nós temos a letra X, que está representando qualquer número racional, tá? Então, a gente diz que X é a variável, X é a letra, tá? Então, ela é variável. E aí, o X, ele pode assumir qualquer valor aí nessas expressões matemáticas, tá? Então, todas essas expressões, 2x, 3x mais 4, x mais 3 quintos de x, são chamadas de expressões algébricas, tá? E, como eu já falei para vocês, não precisa ser necessariamente a letra X. Aqui eu poderia colocar 2A ou poderia colocar 2B, tanto faz, certo? Então, aqui ele traz outros exemplos e ele vai utilizar outras letras, ó. O dobro de um número poderia ser 2y ao invés de 2x. O triplo de um número menos 10, 3z menos 10. Então, veja que ele está aqui utilizando outras letras. O quadrado da metade de um número. Ó, a metade de um número é t sobre 2. O número, eu não sei qual é, representado por t. O quadrado é elevado a 2, menos 1/3 desse número, 1/3 de t. A soma de um número com o dobro do número. Então, A mais 2 vezes o outro número, que é B. Então, agora a gente vê o valor numérico de uma expressão algébrica. Como é que eu faço para calcular valor numérico? O nome já está falando. O valor numérico vai ser um número. Ou seja, você vai pegar a letra, trocar por um número e aí você vai obter um valor. E esse valor, ele é chamado de valor numérico. Por exemplo, ó, a gente viu lá o dobro de um número, não foi? O dobro de um número. Para calcular o dobro de um número, o dobro é 2 vezes. 2 vezes quem? X. Tá? Então, a expressão é 2x ou simplesmente 2x. Geralmente é assim que a gente escreve. Aí, vocês têm que lembrar que 2x significa 2 vezes x. Aí, se eu falo para vocês, x igual a 10, x igual a 15. Então, eu quero o valor numérico para x igual a 10 e para x igual a 15. O que vocês vão fazer? A expressão é 2 vezes x. E qual é o valor de x que eu estou dando aqui para vocês? 10. Então, vai ser 2 vezes 10, que dá 20. E nesse aqui, qual é o valor de x? 15. Então, vai ser 2 vezes 15, que dá 30, né? Então, no lugar do x, eu coloquei um valor. Aqui, o livro de vocês traz esse exemplo. Ó. Veja o quadro retangular de medidas x e y. Ele tem x de comprimento e y de largura. O que é perímetro? Aí o livro calcula o perímetro dele. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, ó, se esse lado mede x, esse aqui é a mesma medida, é x. Se aqui mede y, aqui também mede y. Então, quando eu calculo o perímetro, eu vou somar ó, x mais x mais y, tá? Eu não posso pegar, por exemplo, x e somar com y, porque eles representam aqui, ó, medidas diferentes, tá bom? Então, eu só vou somar esses dois, x mais x. Aqui é como se tivesse um aqui antes, ó. Antes de cada letra aqui, quando não aparece, é como se tivesse um. Então, se eu somar um x mais um x, eu fico com 2x. Mais um y mais um y, eu fico com 2y. Isso significa que é 2 vezes x mais 2 vezes y. Então, se eu quero calcular o valor numérico dessa expressão, como é que eu posso fazer? Eu posso atribuir valores para x e para y, tá? Aqui, ele ainda está calculando o preço, né? Para calcular o preço da moldura a partir do cálculo do perímetro, como é que ele faz? Porque ele fala que a moldura custa A. Então, eu pego 2x mais 2y e multiplico também por alfa, né? Não é um A, ele dá uma letra grega, alfa. Esse 2 e esse 2, ele deixa fora, multiplicando, ó, x mais y vezes alfa. Porque quando eu multiplico aqui, 2 vezes x dá 2x e 2 vezes y dá 2y. Aí, vamos supor que o quadro, o valor de x, ele tenha 80 de comprimento, então o valor de x é 80, e o valor de y seja 50, que é a largura. E o valor de alfa seja 60 centavos.
Então, como é que eu vou fazer? No lugar dessas letras, eu vou substituir o valor delas. Então, vai ficar 2 vezes, ó. No lugar do X, eu coloco 80. No lugar do Y, eu coloco 50. E no lugar do alfa, eu coloco 0,60. Então, vai ficar aqui 2 vezes. Bora somar aqui, ó. 2 vezes 80 mais 50, que dá 130. Opa, não tem vírgula não. Que dá 130. E vezes 0,6. 0,60. Então, ó, 2 vezes 130 dá 260. E 260 vezes 0,60. Basta fazer a continha aí, ó. 260 vezes 0,60. Aqui, quando multiplica por 0, vai dar 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 2, 12. 3, 15. 0, 0. Aqui é outro 0, eu não multipliquei por isso, porque é 0. Então, eu tenho 1, 2 números após a vírgula. 1, 2, que vai dar R$156. Então, R$156 é o valor numérico dessa expressão, tá? Dessa expressão numérica aqui. Veja só. Se vocês não quisessem colocar esse 2 aqui do lado de fora, não precisava. Vocês poderiam multiplicar aqui 2 vezes 80 e depois 2 vezes 50, que daria a mesma coisa, ó. Se eu pegasse entre parênteses e colocasse 2 vezes 80 mais 2 vezes 50 vezes 0,60, daria a mesma coisa, ó. 2 vezes 80 dá 160, 2 vezes 50 dá 100. E aí, entre parênteses, ainda vezes 0,60. Então, eu fico com 260 vezes 0,60, que vai dar R$156. Então, poderia resolver também dessa forma, tá bom? Existem as duas formas. Antes de... Peraí, eu quero dar mais um exemplo antes da gente... antes de eu explicar a atividade para vocês. Vamos ver outro exemplo aqui. Se eu der para vocês a expressão numérica, vamos supor, vou pegar aqui um outro retângulo. Vamos supor aqui que esse lado aqui do retângulo mede x mais 2 e esse lado mede y. Então, eu peço para vocês o perímetro. O que vocês vão fazer? Ó? Se esse lado mede x mais 2, esse aqui também mede x mais 2. Esse aqui mede y, esse aqui mede y, tá? Então, como é que a gente vai fazer para calcular o perímetro? X mais 2 mais x mais 2, ó, eu estou somando todos os lados, tá vendo? Somei esse, mais esse, mais esse, mais esse. Veja que aqui eu tenho x e x, eu junto as letras iguais, ó, x mais x. Depois eu tenho, vou botar as letras primeiro, y mais y. Depois eu tenho 2 mais 2, que não tem letra, ó. Eu não posso, por exemplo, somar 2 mais 1x e falar que é 2x. Não existe. Eu juntei as letras iguais. Então, ó, 1x mais 1x, 2x. 1y mais 1y, 2y, 2 mais 2, 4. A expressão ela fica desse jeito. Essa é a expressão, tá? Uma expressão algébrica porque tem letra. Agora, se eu peço para vocês, calcule o valor numérico. Dado. Ó, dado. Aí eu coloco lá, letra A. X igual a 3 e y igual a menos 2. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a expressão, ó, a expressão é 2x mais 2y mais 4. Aqui é como se fosse 2 vezes x e 2 vezes y. Qual é o valor de x? O valor de x é 3. Então, no lugar do x, eu coloco 3. 2 vezes 3 mais 2 vezes o valor de y. Quem é o valor de y? Menos 2. Então, eu coloco entre parênteses, menos 2 mais 4. Tá? Vamos ver quanto é que dá. 2 vezes 3 dá 6. Aqui, ó, mais vezes menos fica menos. Menos 4 mais 4. Então, veja, ó, que menos 4 mais 4 dá 0. Então, o valor da expressão, 6. Pronto.
O valor da expressão, eu pego o valor das letras que eu estou dando e coloco no lugar delas. Vamos ver outro? Ó, se eu falo assim, para x igual a 10 e y igual a 7. Então, se vocês pegam a expressão 2y mais 4. Aqui significa 2 é x, aqui 2 é y. E qual é o valor de x? 10. Então, no lugar do x, eu coloco 10. 2 vezes 10, mais 2 vezes o valor de y. Qual é o valor de y? 7, mais 4. 2 vezes 10, 20. Lembra que primeiro resolve a multiplicação. 2 vezes 7, 14, mais 4. Que vai dar 20 mais 18, que vai dar 38. Prontinho. E aí, vamos ver a atividade. Ó, no primeiro, vocês vão traduzir para a linguagem matemática, tá? O triplo para a linguagem matemática é cada expressão relativa a esse número. O triplo desse número, vocês vão escolher uma letra, pode ser qualquer letra. Digamos que eu escolho a letra P. O triplo desse número mais 10, então vai ser 3P mais 10, porque esse número aqui ele está sendo representado por P. Então, o triplo desse número é 3 vezes P mais 10. Então, vocês podem escolher outra letra, estou dando exemplo do P. Na 2, ó, falta apenas 2 figurinhas para meu amigo, para que meu amigo tenha o dobro do número de figurinhas que eu. Então, se indicarmos por Y o número de figurinhas que eu tenho e poderemos representar o número de figurinhas que meu amigo tem, né? Como poderemos representar se ele falta somente 2 figurinhas para ficar com o dobro do número de figurinhas que eu tenho e o que eu tenho é Y? Como é que vocês vão representar essa expressão? E aqui eu tenho, ó, A e B, que são 2 números racionais, vocês vão representar a soma desses 2 números. Lembra que soma é mais, né? Então fica A mais B. E aí vocês vão fazer os outros. No quarto, é só para vocês associarem. Por exemplo, ó, o dobro do quadrado de x. Ó, o dobro do quadrado de x. Então, o dobro do quadrado de x é x ao quadrado. E aí vocês vão ver onde é que está essa expressão. O dobro do quadrado de x, tá? Cuidado, porque tem outro parecido aqui. O quadrado, ó, aqui é o dobro do quadrado de x. Então, o quadrado de x é x ao quadrado. E aqui é 2. E esse aqui já é diferente, ó. O quadrado do dobro de x. Então, ou seja, eu vou pegar o dobro de x e vou elevar ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? O 1 deu 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado é aqui. Eu vou colocar 1. No quinto, é para vocês calcularem o valor das expressões. Então, ó, aqui eu tenho 3x mais 5. E o valor de x é menos 6. Então, o que vocês vão fazer? Ó, vocês têm 3x mais 5. Isso aqui significa 3 vezes x. Qual é o valor de x? Menos 6. Então, no lugar do x, eu coloco menos 6 mais 5, tá? E vou resolver. Da mesma forma, vocês vão fazer com o outro. Substituir o valor das letras. Nesse aqui, vocês vão utilizar a letra também para responder, tá? Usando os valores que vocês têm aí. O perímetro da face superior, ou seja, o perímetro da face de cima. Lembra, ó, que qualquer pedaço desse aqui é 6. Qualquer largura aqui vale A, tá bom? E a qualquer altura aqui vale B. Então, quando pedir volume, gente, o volume é multiplicando, tá? O volume vocês vão pegar o comprimento vezes a largura vezes a altura. E aqui também vocês vão ter uma expressão e aí depois vocês vão substituir os valores, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço.